pelo Espírito humano. Obreiro sem fé. E eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Isso está em Tiago 2:18. Em todos os lugares, vemos o obreiro sem fé, espalhando inquietação e desânimo. Devota-se a determinado empreendimento de caridade e abandona-o, de início, murmurando: para quê? O mundo não presta. Compromete-se em deveres comuns e, sem qualquer mostra de persistência, se faz demissionário de obrigações edificantes, alegando: não nasci para o servilismo desonroso. Aproxima-se da fé religiosa para desfrutar-lhe os benefícios, entretanto, logo após, relega ao esquecimento, asseverando: tudo isso é mentira e complicação. Se convidado à posição de evidência, repete o velho estribilho: não mereço, sou indigno. Se trazido a testemunhos de humildade, afirma sob manifesta revolta: quem me ofende assim? E transita de situação em situação, entre a lamúria e a indisciplina, com largo tempo para sentir-se perseguido e desconsiderado. Em toda parte, é o trabalhador que não termina o serviço porque se responsabilizou, ou o aluno que estuda continuadamente sem jamais aprender a lição. Não te concentres na fé sem obras, que constitui embriaguez perigosa da alma, todavia, não te consagres à ação sem fé no poder divino e em teu próprio esforço. O servidor que confia na lei da vida reconhece que todos os patrimônios e glórias do universo pertencem a Deus. Em vista disso, passa no mundo, sob a luz do entusiasmo e da ação, no bem incessante, completando as pequenas e grandes tarefas que lhes competem, sem enamorar-se de si mesmo na vaidade e sem escravizar-se às criações de que terá sido venturoso instrumento. Revelemos a nossa fé por intermédio das nossas obras na felicidade comum, e o Senhor conferirá à nossa vida o indefinível acréscimo de amor e sabedoria, de beleza e poder. Uma boa assistência a todos. Muito obrigada, Margarete. Então, boa noite a todos. Hoje nós estamos reunidos para a nossa última reunião do ano, de segunda-feira. Um ano que foi meio complicadinho, né? Mas que, graças a Deus, nós conseguimos passá-lo. Então, hoje mais uma oportunidade de nos reunirmos, de receber os ensinamentos também do nosso Mestre Jesus através do Evangelho. Então, hoje a nossa reunião, quem vai fazer o Evangelho para nós vai ser o Edson, a Osibéria vai estar nas vibrações e na fluidificação das águas, a Deise vai fazer o relaxamento e o passe coletivo. Para quem não me conhece, eu sou a Ana. Eu vou fazer a prece inicial e a final. Então, convido a todos a fechar os olhos, nos ligando aos nossos espíritos protetores, aos nossos mentores espirituais, para que eles nos ajudem, nos oriente, para que tenhamos um melhor aprendizado do que foi passado hoje através do Evangelho, que estejamos mais preparados para absorver o máximo possível. E essas orientações que vêm através do Evangelho, que tanto nos ajudam, que tanto nos acalmam, então que possamos
recebê-las e assimilá-las para levá-las para a nossa vida, para a nossa jornada. Então, neste momento, vamos fechando os nossos olhos e nos ligando a Deus, vamos fazer a prece que Jesus deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem, os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, Senhor, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Então, vamos passar agora para o Edson, para ele dar início ao Evangelho. Edson, seu microfone está mutado. Desculpa, gente. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. É um privilégio estar aqui com vocês nesse momento, com esse canal, onde podemos nos encontrar e nos confraternizar fraternalmente. Farei a exposição do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 11, que tem o título Amar o Próximo como a Si Mesmo, no item 13, que tem o título A Fé e a Caridade. Antes de iniciar, poderia dizer que só com a leitura do livro Fonte Viva, do que foi abordado, já daria para fazermos o Evangelho aqui hoje, porque ele retrata muita coisa do que eu vou ler a seguir. Nesse item 13, que foi nos passado por um espírito protetor em Cracóvia, em 1861, diz o seguinte: Eu vos disse recentemente, meus queridos filhos, que a caridade sem a fé não seria suficiente para manter entre os homens uma ordem social capaz de fazê-los felizes. Devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar, é verdade, impulsos generosos entre as pessoas sem religião, mas essa caridade austera, que só pode ser exercida pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo o interesse egoísta, nada a não ser a fé poderá inspirá-la, porque nada além dela nos faz carregar com coragem e perseverança a cruz desta vida. Sim, meus filhos, é inútil querer que o homem, ávido de prazeres, iludir-se quanto ao seu destino terreno, pretendendo que lhe seja permitido ocupar-se apenas da sua felicidade. Certo que Deus nos criou para sermos felizes na eternidade, mas a vida terrena deve servir unicamente para o nosso aperfeiçoamento moral, o qual se conquista mais facilmente com a ajuda do corpo e do mundo material. Sem contar as vicissitudes comuns da vida, a diversidade de vossos gostos, de vossas tendências, de vossas necessidades. São também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade, porque somente à custa de concessão e de sacrifícios mútuos é que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Tendes razão, entretanto, ao afirmar que a felicidade está reservada ao homem neste mundo, se a procurardes antes na prática do bem do que nos prazeres materiais. A história da cristandade nos fala dos mártires que caminhavam com alegria para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para ser cristão já não se precisa enfrentar a fogueira do mártir, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e fordes sustentados pela fé. Eu fiz questão de fazer a leitura completa desse item, porque é um item curto
e ele traz já em poucas palavras uma grande explicação. Mas convido todos vocês a refletirmos um pouco. Já no primeiro parágrafo aqui, fala que a caridade sem a fé não seria suficiente para manter entre os homens uma ordem social capaz de fazê-los felizes. Isso nos traz uma reflexão bastante complexa e atual, né? Isso foi nos passado em 1861, mas trazendo para os dias atuais, recentemente aí tivemos esse início da pandemia e nós podemos ter uma ideia clara do que é uma ordem social, porque foi Está mudo. mais uma vez a força, a medição da força dos poderes, dos poderosos, do que o homem é capaz de fazer para se sobressair, para que ele possa conseguir manter o seu orgulho, para que ele possa ainda manter o seu poder. Vimos aí algumas coisas que realmente revoltaram aqueles que já têm um pouco mais de conhecimento, onde vimos cada um, ou cada país, ou cada governante, querendo fazer aquilo que era melhor para ele naquele momento, sem pensar na coletividade. Então, quando diz aqui que somente com a fé e a caridade é que podemos ter uma ordem social, é que podemos ter uma condição igualitária para todos, é que entendemos a necessidade de compreender profundamente o que é fé e o que é caridade. Vimos aí, muitas vezes, grandes obras de pessoas que não tinham nada, mas que tinham a fé. Temos aí exemplos de Valdo Franco, temos exemplos de Irmã Dulce, de Chico Xavier, e dentre outros, fora da religião, fora da doutrina espírita. Vemos pessoas que fizeram grandiosidades, simplesmente porque tinham a fé. Mas que fé é essa? De que fé estamos falando? É daquela fé humana ou é aquela fé divina? Estamos falando daquela fé onde há abnegação total. E como se consegue uma fé dessa forma? Como construímos a nossa fé sem pensarmos no próximo? Aqui diz que se nós simplesmente pensarmos em nós mesmos, nos cuidados que temos para passar por essa vida material, a gente não vai conseguir auxiliar o próximo. E muitas vezes entendemos que tudo tem que aparecer em nossas vidas. Quando vemos essas discordâncias na sociedade, entre países, entre governantes, a gente sempre fica esperando uma coisa mágica, uma coisa que vai mudar por completo toda essa situação, né? Nós acreditamos, nós temos fé que isso vai acontecer? Temos que ter a fé raciocinada de que para que cada coisa grandiosa aconteça, ela tem que partir de nós mesmos. Ela tem que nascer dentro de nós primeiro, para que possamos contagiar o maior número de pessoas possível, para que criemos uma sociedade melhor, igualitária, e possamos ter essa ordem social. Mas muitas vezes nós só enxergamos o próximo, aquele que é da nossa família, aquele que está dentro do nosso convívio social,
aquele que realmente está muito próximo de nós, nosso trabalho, nosso dia a dia. E deixamos de enxergar o próximo realmente como um todo, como nós estamos aqui e somos todos irmãos. Então, a nossa fé, muitas vezes, ela é aquela fé que quer que a coisa caia literalmente do céu, que caia aqui na terra e as coisas se resolvam por si só. E muitas vezes abrimos mão da nossa responsabilidade de fazer a nossa parte, fazer a nossa caridade. E aqui, quando fala caridade, mais uma vez, não está dizendo daquela caridade material, que também é necessária, que também é importante, que devemos fazer, sim, à medida que pudermos. Mas aqui nós estamos falando de uma caridade um pouco mais grandiosa, é a caridade moral, é a caridade de auxiliar o nosso irmão, seja ele quem for, de darmos aquilo que muitas vezes vai nos fazer um pouquinho de falta, que nós não temos em abundância. Não é aquilo que nós daremos simplesmente por dar, que seja alguma coisa de supérfluo. Não. Essa caridade, para que a gente mude a sociedade, para que possamos mudar o nosso país, para que possamos mudar esse planeta, que no momento estamos num período de transformação, essa caridade é a caridade moral, é a caridade de realmente auxiliar o próximo em sua necessidade, que muitas vezes não é só a necessidade material, mas é de auxiliar aquele irmão que está ao nosso lado e precisa de uma mão amiga, que precisa de um auxílio. Então é importante que a gente não fique, entre aspas, com aquela fé de que tudo se resolverá sozinho. Depende de todos nós, depende de cada um de nós fazermos a nossa parte. O Evangelho, a doutrina, nos dá muitos caminhos para que isso aconteça. E muitas vezes desperdiçamos grandes oportunidades, porque enxergamos só as coisas grandiosas para serem feitas. E aí a gente acaba desistindo, porque não acreditamos, não temos a fé necessária para acreditar que aquilo é possível. E aí temos exemplos, como citei há pouco, de pessoas que sem recurso, que sem fortunas, que sem apoio de grande parte da sociedade, que sem apoio do governo, mas simplesmente por ter fé e acreditar que era importante auxiliar um irmão, foi e fez. E aí, ao longo de anos, vemos a grandiosidade de suas obras. Porque, independente de terem o recurso ou não, eles tinham a fé. Essa fé no ser humano, de que é possível fazer a sua parte e de que Deus, misericordioso, iria prover em todo momento, em toda necessidade. E foram lá e fizeram. E às vezes nós ficamos com alguns projetos de fazer algumas coisas e não temos a fé necessária ainda para seguirmos. Falar, eu vou fazer, porque eu terei todo o apoio do conhecimento da doutrina, eu terei o apoio de toda a parte da espiritualidade e, principalmente, eu serei guiado pelo nosso Divino Mestre. E eu poderei fazer, eu consigo fazer. Muitas vezes nossa fé é vacilante e a gente desiste no primeiro obstáculo, na primeira dificuldade. Né? A gente vê pela nossa vida pessoal que muitas vezes a gente guarda alguma coisa material, alguma
providência financeira ali, previdência financeira, pensando no dia de amanhã. E muitas vezes batem a nossa porta e nós temos aquilo e a gente acaba não utilizando aquilo para auxiliar alguém que está em muita necessidade. Por que que fazemos isso? Porque pensamos sempre no dia de amanhã. E se amanhã eu não tiver? É importante que tenhamos uma previdência? Sim, mas apenas para o nosso necessário. Não para que criemos possibilidades de viver aí 100 anos, 200 anos, pensando em filhos, em netos, em deixar a família inteira amparada. Porque isso a gente sabe que não é uma garantia de que possamos transferir esses bens materiais para essas outras pessoas. Então é importante que empreguemos bem neste momento, que auxiliemos quem a gente pode nesse momento, porque a gente pode, nessa vida, não ter uma segunda oportunidade. Então, é essa fé que devemos criar, que devemos fortalecer dentro de todos nós. É sabermos que nós somos capazes, com essa fé raciocinada, com essa fé de que Deus, nosso Pai, proverá, que podemos fazer muitas coisas, que podemos auxiliar muitos irmãos, mesmo que seja com o nosso abraço, mesmo que seja com uma palavra gentil, mesmo que seja com uma conversa para com o próximo. E mesmo que esse próximo não seja aquela pessoa que está ali no nosso dia a dia, mas uma pessoa que muitas vezes é colocada em nossos caminhos e às vezes a gente pode ajudar com algum conselho, com alguma orientação, com alguma ajuda, e muitas vezes nos desviamos disso e deixamos de iniciar ali um trabalho de fé e de caridade. Porque achamos muitas vezes que aquilo que faremos é uma coisa pequenina, mas muitas vezes para quem está recebendo esse auxílio é de grande valia. Às vezes, esse auxílio moral que daremos naquele momento, porque somos privilegiados de já conhecer um pouquinho da doutrina, de já praticar um pouquinho da doutrina. Então, muitas vezes, temos aquela palavra, aquele bálsamo, aquele lenitivo, que naquele momento para aquela pessoa é muito importante. Então, não percamos mais essas oportunidades de auxiliar e de trabalhar na seara do bem. Nós temos saúde, temos um pouquinho de conhecimento e temos fé. Então, fortalecemos a cada dia essa nossa fé para que possamos praticar a caridade divina, a caridade moral, a caridade que não é só aquela parte material que muitas vezes enxergamos e que é a mais fácil, mas aquela caridade que auxilia a todos. E façamos isso contagiando as pessoas que estão à nossa volta e propagando isso em nosso meio, para que essa sociedade se expanda e cada vez mais se una para que tenhamos uma cidade melhor, para que tenhamos um país melhor e que tenhamos um mundo melhor. Tudo isso só depende de nós mesmos e nós podemos e temos a bênção de nosso Pai, nosso Criador, para que possamos seguir firmes e fortes nesse caminho, auxiliando o próximo com fé e com caridade. Muito obrigado. Então vamos serenando as nossas emoções, unindo os nossos pensamentos e sentimentos para que forme uma grande luz e que nesse instante a espiritualidade presente possa usá-la em benefício de todos. Vamos vibrando por todo o nosso planeta Terra, imaginando que todo o seu contorno seja envolvido nesta luz
e que todas as águas do planeta sejam fluidificadas, trazendo novas energias a todos os seus governantes, em especial ao nosso Brasil, para que todos os nossos governantes possam encontrar medidas assertivas para atravessarmos essa fase em que nos encontramos, vibrando luzes, forças e equilíbrio a todos os profissionais da área da saúde, bem como todos os seus trabalhadores. Vibramos pela cura ou melhoria de todos os enfermos do corpo e da alma, por aqueles que se encontram em leitos de dor, nos lares, nos hospitais, nas casas de saúde. Vibramos pelo amparo à velhice desamparada, à criança órfã e abandonada, por todos os que dormem nas ruas, sem lar, sem amizade. Vibramos pelo nosso lar, o lugar onde refazemos as nossas energias, onde estudamos a nossa doutrina e onde ali compartilhamos com todos aqueles que aguardam nosso entendimento e perdão. Vamos vibrando pela luz bendita de Jesus adentrando ao nosso lar, percorrendo cômodo a cômodo e ali nos deixando paz, saúde, alegrias. Vibramos por todos os nomes que se encontram no caderno virtual da nossa fraternidade, bem como para aqueles nomes que junto a nós aqui estão, pedindo a misericórdia bendita do Pai. Vibramos pelas águas do recinto aqui que estão ao nosso lado, que servirão para o nosso refazimento. E, finalmente, vibramos por nós mesmos para que conseguimos continuar sempre no caminho da luz. Que assim seja. Continuando com os olhos fechados, com os pensamentos e os sentimentos repletos de paz e tranquilidade. Procure uma posição confortável para o seu relaxamento. Lentamente, solte o peso do seu corpo e comece a observar a sua respiração, sua inspiração e a sua expiração. Perceba como elas estão agora. O ritmo, a profundidade. Que sensação elas lhe trazem? Quais as partes do seu corpo que você sente esse ritmo da respiração? Inspire e expire. Apenas observe e deixe sua respiração fluir. Permita que seu corpo relaxe cada vez mais. Observe seu estado de relaxamento. Observe
o seu corpo. Se você notar alguma parte em você que esteja tensa, direcione sua respiração para essa área, usando a sua imaginação. Visualize o ar que entra no seu corpo e alcança esse músculo ou esse órgão. O ar que você inspira, massageia e elimina qualquer incômodo que você tenha. Pouco a pouco, perceba como tudo vai se acalmando dentro de você. Você relaxa mais. Deixe-se levar pelas sensações agradáveis que te acompanham agora. Observe a leveza do seu corpo. Observe sua respiração. Sua respiração está agora tranquila e pausada. Sinta agora todos os bons sentimentos que fazem parte de você e que exalam de você. O amor, a gratidão, a esperança, a alegria, a calma, envolvidos por todos esses bons sentimentos, você pode sentir Jesus que se aproxima de você. Veja seu rosto gentil, a ternura do seu olhar, o seu sorriso amoroso. Junto a Jesus está a equipe espiritual que desde as primeiras horas de hoje preparou esse nosso encontro. E agora que estamos cobertos de muito amor, pedimos à espiritualidade que seja aplicado o passe. Muita luz. Graças a Deus. Continuando com os olhos fechados, estamos perto de finalizar a nossa reunião. Por ser a última reunião de segunda-feira que faremos esse ano, eu peço licença para ler uma mensagem curtinha e em seguida eu vou fazer a prece. A mensagem chama A Loja de Deus. Entrei numa loja e vi um senhor no balcão. Maravilhado com toda a beleza da loja, perguntei: Senhor, que vendes aqui? Ele respondeu: todos os dons de Deus. E custa muito?
Não custa nada. Aqui tudo é de graça. Contemplei a loja e vi que havia jarros de amor, vidros de fé, pacotes de esperança, caixinhas de salvação, muita sabedoria, saúde, fardos de perdão, pacotes grandes de paz e muitos outros dons de Deus. Tomei coragem e pedi: por favor, quero o maior jarro de amor de Deus, todos os fardos de perdão, um vidro grande de fé, muita saúde, esperança, bastante felicidade e salvação eterna para mim e toda a minha família. Então o Senhor gentilmente preparou tudo e entregou-me um pequeno embrulho que cabia na palma de minha mão. Incrédulo, disse: mas como é possível estar tudo o que eu pedi aqui? Sorrindo, o Senhor respondeu: meu querido irmão, na loja de Deus não vendemos frutos, só as sementes. Plantai-as, cultive-as no seu coração e distribua gratuitamente ao seu próximo. Que estejamos sempre receptivos para as orientações que a espiritualidade nos passa e que possamos escolher as melhores sementes para que nossa colheita seja farta. Podemos começar por uma fórmula simples e eficiente. Oremos. Oremos pelo nosso próximo, por paz, pela positividade, por prosperidade, pela cura, pela calma, por alegria. Oremos por bênçãos, pela serenidade, por bondade, por compaixão. Tenhamos esperança no futuro e oremos pela boa saúde mental e espiritual de toda a humanidade. E não esquecendo, oremos pela renovação e fortalecimento da nossa fé. Obrigada, Pai, por nos conceder diariamente a oportunidade de semearmos. Que assim seja. Muito obrigada pela participação de todos. Desejo a todos e todas as famílias, principalmente muita saúde, entendimento, respeito e amor para o próximo ano. E aí a gente vai caminhando e consegue muita coisa, conquista muita coisa. Meu muito obrigado e um feliz ano novo para todos vocês. Feliz ano novo para vocês também. Feliz ano novo. Ano novo a todos. Abraço. Boa noite, fiquem bem. Tudo de bom. Feliz ano novo.